Saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus Cristo. Glorificado seja o nome do Senhor, porque sempre está conosco e sempre nos dá uma nova oportunidade. Eu te convido nessa oportunidade que o Senhor nos dá a meditar na palavra do Senhor, nosso Deus, que se encontra no livro de Ezequiel, capítulo 12, e o versículo 25 a seguir. Amém? Eu, porém, o Senhor, falarei, e a palavra que eu falar se cumprirá, sem demora. Pois em vossos dias, ó nação rebelde, falarei uma palavra e a cumprirei, diz o Senhor Deus. Veio a mim a palavra do Senhor, filho do homem. Os da nação de Israel dizem, a visão que este vê é para muitos dias, e ele profetiza de tempos que estão longe. Portanto, diz-lhe, assim diz o Senhor Deus, não sofrerá mais demora nenhuma das minhas palavras. A palavra que falei se cumprirá, diz o Senhor Deus. Amém? Que palavra tremenda, maravilhosa, que nos dá esperança e crédito, porque a palavra de Deus ela é fiel, é uma promessa fiel e verdadeira. E quem prometeu não foi o homem, que é falho, mas o Senhor Deus dos exércitos, que é o Todo-Poderoso. O Senhor falando para Ezequiel, o seu profeta, que não vai ter mais demora. A palavra que o Senhor falar, essa se cumprirá. Ainda diz a palavra do Senhor, os da nação de Israel dizem, a visão que esse vê é para muitos dias, e ele profetiza de tempos que estão longe. Portanto, diz-lhe, assim diz o Senhor Deus, não sofrerá mais demora nenhuma das minhas palavras. A palavra que falei se cumprirá, diz o Senhor Deus. Então, a palavra, ela se cumpre. E ela se cumpre e ela se cumprirá a cada dia. Então, eu quero meditar. Convém que se cumpra toda a Escritura. Porque a palavra do Senhor, ela cumpre. Ela tem cumprido até aqui. E ela vai continuar cumprindo a cada dia. Porque o Senhor tem o seu propósito. E Ele não manda a sua palavra sem uma direção certa. E eu tenho certeza que o Senhor quer falar conosco nesta oportunidade. Que você possa estar atento e ouvindo com amor à vontade de Deus. Com seus ouvidos bem atentos à palavra do Senhor. Cumprir, no dicionário português, é verbo, primeiro, transitivo direto, transitivo indireto e pronominal. Observar-se, a execução de realizar-se. 2. Pronominal, desenvolver-se de algum modo, suceder, realizar-se. Então, cumprir é suceder, é se realizar, é fazer a execução de algo que vai se realizar. Então, é cumprir. Vamos continuar com a palavra do Senhor nosso Deus no livro de Jeremias, capítulo 25, versículo 12 a 14. Quando, porém, se cumprirem os 70 anos, punirei o rei de Babilônia e a sua nação, a terra dos caldeus, castigando a sua iniquidade, diz o Senhor, e farei deles desolações perpétuas. Trarei sobre aquela terra todas as coisas que disse contra ela, tudo o que está escrito neste livro, que profetizou Jeremias contra todas as nações. Eles mesmos serão escravos de muitas nações e grandes reis. Eu lhes retribuirei segundo os seus feitos e segundo as obras das suas mãos. Então o Senhor usou o profeta Jeremias para profetizar que o povo de Judá, o povo de Jerusalém, iam ser levados em cativeiro para os caldeus em Babilônia. E ali
eles iriam permanecer 70 anos. Mas ao cabo desses 70 anos, o Senhor ia libertar o seu povo e trazer novamente para a sua terra. Como diz a palavra do Senhor, quando se cumprir os 70 anos, punirei o rei de Babilônia e a sua nação, a terra dos caldeus. Cumprindo tudo aquilo que o Senhor tinha falado através do profeta Jeremias. Então, irmãos, tudo tem um tempo determinado. O Senhor fala, o Senhor, Ele promete, o Senhor, Ele fala com a sua palavra, mas tem o tempo certo do cumprimento. O povo foi levado em cativeiro e ali eles permaneceram em cativeiro 70 anos, conforme a palavra que o Senhor tinha usado o seu profeta Jeremias. Então, na nossa vida, irmãos, quantas coisas que Deus tem falado. E Deus é aquele que fala e Deus é aquele que cumpre. Só que tem um tempo determinado do cumprimento. Todas as palavras hão de cumprir as palavras que vêm de Deus e que são da boca do Senhor. Mas no seu tempo determinado. Foram 70 anos de cativeiro, o povo ali em exílio, no sofrimento, sendo ali escravo. Mas o Senhor visitou o seu povo e concedeu a vitória para o seu povo. Então eu não sei a dificuldade da sua vida, a situação que você passa, mas seja qual for a sua dificuldade, seja o que for que você esteja enfrentando, o Senhor, Ele tem o tempo certo de cumprir a palavra que prometeu. Porque o Senhor não é homem para mentir, e nem filho do homem para se arrepender. Quando o Senhor promete, Ele certamente cumpre. Assim como Ele fez com o seu povo que estava ali exilado em cativeiro 70 anos, por causa da sua rebeldia, por causa de tudo aquilo que eles fizeram para desagradar a Deus, desobedecer a Deus, o Senhor permitiu que eles ficassem 70 anos no cativeiro. Mas quando terminou os 70 anos, o Senhor mostrou o seu poder, trazendo o seu povo novamente. Então, tudo tem o seu tempo determinado. E até para as promessas de Deus se cumprir na nossa vida, tem o tempo de Deus, tem a hora de Deus, tem o momento de Deus. Porque o Senhor, Ele não tarda com a sua promessa. Ele cumpre no tempo certo e na hora exata. Esdras, capítulo 1, e o versículo 1 a 6. No primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor, falada por intermédio de Jeremias, despertou o Senhor o espírito de Ciro, rei da Pérsia, o qual proclamou por todo o seu reino, como também por escrito, dizendo: assim diz Ciro, rei da Pérsia, o Senhor Deus do céu me deu todos os reinos da terra, e me encarregou de lhe edificar uma casa em Jerusalém de Judá. Quem há entre vós de todo o seu povo, que o seu Deus seja com ele, e vá a Jerusalém de Judá, e edifique a casa do Senhor, Deus de Israel, o Deus que habita em Jerusalém. Todo sobrevivente, onde quer que seja peregrino, os homens do seu lugar o ajudarão com prata, com ouro, com bens e com gados, fora as dádivas voluntárias para a casa do Senhor, que habita em Jerusalém. Então se levantaram os cabeças das famílias de Judá e Benjamim, e os sacerdotes e os levitas, com todos aqueles cujo espírito Deus despertou, para subir e edificar a casa do Senhor, que está em Jerusalém. Todos os seus vizinhos os ajudaram com utensílios de prata, com ouro, com bens, com gados, com coisas preciosas, fora tudo o que voluntariamente se deu. Então, depois deles passar os 70 anos
de cativeiro. A palavra de Deus fala, cumprindo 70 anos, que cumpriu a palavra que o Senhor entregou a Jeremias, que ele profetizou. O Senhor levantou o espírito de Ciro, o rei Ciro, que agora estava dominando no lugar de Nabucodonosor, porque havia tomado o reinado de Nabucodonosor. E agora era Ciro, o persa, que estava reinando. E o Senhor levantou o espírito de Ciro e fez com que ele publicasse um edito que aquele que quisesse voltar a Jerusalém para ali construir e edificar a casa do Senhor Deus de Israel, tinha a liberdade, tinha a oportunidade de voltar para a sua terra. Todos aqueles que quisessem regressar a Jerusalém poderiam voltar, porque tinha a liberdade dada por Ciro, o rei da Pérsia. Porque cumpriu-se a palavra do Senhor. Cumpriu, o Senhor disse, 70 anos de cativeiro. O Senhor usou Jeremias falando, depois dos 70 anos, aí quando Ciro estava reinando no primeiro ano do seu reinado, Deus tocou nele, levantou ele para liberar o povo de Israel que quisesse ir a Jerusalém e edificar a casa do Senhor Deus de Israel. Então, nosso Deus, irmão, ele é tremendo. Ele tem poder para libertar. O Senhor não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. Quando ele promete, ele cumpre. 70 anos de cativeiro. Agora eles tinham liberdade para voltar a Jerusalém. Aqueles que quisessem ir com o intuito de levantar o templo, a casa de Deus, tinha a liberdade. E ainda, eles foram beneficiados com prata, com ouro, ofertas voluntárias, que eles podiam levar para lá, eles ter condições de executar a obra que o Senhor colocou na mão deles. Agora imagina, irmãos, numa noite, num dia, eles estavam ali como escravos, como exilados. No outro dia, eles estavam libertos, tendo ouro, tendo prata e tendo a liberdade para ir fazer aquilo que Deus queria que eles fizessem. É coisa de Deus ou não é coisa de Deus? Então, tem pessoas que ele coloca Deus desse tamanhozinho. Ah, porque hoje está difícil. Ah, porque hoje não tem solução. Ah, porque hoje não dá certo. Então a vida vai ser sempre assim, não. Se o Senhor prometeu, se o Senhor falou, ele não é homem para mentir. O Senhor não é como muitos políticos. Mas o Senhor é aquele que promete e cumpre. O Senhor permitiu o exílio, o cativeiro. Por quê? Porque o povo estava em falha, estava em pecado, estava em rebeldia diante de Deus. Mas mesmo o povo na rebeldia, na desobediência, o Senhor falou, vocês vão ser provados esses 70 anos. Mas vencendo essa prova, sendo liberto desse cativeiro, eu vou fazer vocês retornar e ter condições de edificar a casa de Deus. Então não queira medir as coisas, os acontecimentos, por aquilo que você está vendo. Porque o nosso Deus, ele tem poder de mudar a situação. O nosso Deus tem poder de fazer uma maneira especial. Ciro era um rei persa, nem conhecia Deus. Mas a Bíblia já fala que o Senhor tinha escolhido Ciro, o Senhor tinha chamado ele, mesmo antes dele conhecer a Deus. Ciro ainda não conhecia, e o Senhor já tinha um plano com Ciro. Era Ciro a pedra fundamental para que o povo tivesse a liberdade para voltar para suas terras.
Então eu não sei quem Deus vai usar para colocar na sua vida. Eu não sei a maneira, a forma que Deus vai fazer. Mas Deus é Deus de mudança. Deus é Deus de poder. É Deus que tem poder de mudar a situação, de transformar a situação, de fazer como Ele quer para cumprir a palavra dEle. Quantas vezes Deus tem falado e a gente fala, meu Deus, é tão difícil crer, porque o Senhor falou que vai fazer, o Senhor falou que é assim, mas olhando a situação, a circunstância, não dá, não tem jeito, parece até que é uma ilusão da mente. Mas aquele que crê no Senhor, ele sabe que Deus é poderoso, irmãos. Do cativeiro, do exílio, eles saíram abençoados com ouro, com prata, com ofertas voluntárias, para chegar lá e desempenhar o papel que eles tinham que fazer, que era a construção do templo da casa de Deus. Então, às vezes você fala, mas eu não tenho dinheiro nem para comprar um doce. Mas eu tô com a minha conta no limite. Mas só Deus sabe. Então, glória a Deus. Se só Deus sabe, Ele tem um jeitinho, uma maneira de executar e de fazer. Se você ficar debaixo da promessa, debaixo da graça, debaixo da mão de Deus, aquilo que Ele cumpriu, Ele não é homem para mentir. Às vezes, quando Deus fala, a pessoa quer saber ajudar Deus, ou até mesmo esforçar a porta para que aquilo venha acontecer. Mas Deus não precisa que ninguém esforce a porta. Porque a porta que Ele abre, ninguém fecha. E a que Ele fecha, ninguém abre. É Ele que tem o controle e o poder para fazer tudo. Então o que nós temos que fazer? Confiar nele, crer na sua promessa. Eu não sei o que Deus te prometeu. Mas se Ele te prometeu, Ele não é homem para mentir. E nem filho do homem para se arrepender. Ele tem poder. Muitas vezes Ele quer ver o que tem no nosso coração. Se nós vamos permanecer firmes, se nós vamos continuar acreditando, ou se nós vamos aceitar que Ele é poderoso para fazer. Então convém que se cumpra toda a Escritura. O que o Senhor fala, Ele cumpre. Por isso, irmão, que é tão maravilhoso aquele que aceita meditar na palavra de Deus, porque na palavra de Deus tem promessas maravilhosas para a nossa vida. Na palavra de Deus tem muita coisa que nós vamos aprender, que muitas vezes nós saímos fora perdendo a bênção por não conhecer a palavra de Deus e saber que aquela promessa seria de bênção para a nossa vida. 1 Reis, capítulo 2, e o versículo 27. Assim expulsou Salomão a Abiatar, para que não fosse sacerdote do Senhor, cumprindo a palavra que o Senhor tinha dito a respeito da família de Eli em Siló. Então, quando o Senhor chamou Samuel, que o Senhor disse, Samuel, Samuel, o Senhor revelou para Samuel que o Senhor iria exterminar com a casa de Eli, porque eles tinham entrado em abominação diante do Senhor e o Senhor tinha dado a oportunidade e eles não tinham arrependido. Então o Senhor disse que ia exterminar com a casa de Eli. E assim sucedeu, a palavra de Deus fala, morreu Eli, morreu seus 2 filhos, Ofni e Finéias, tudo no mesmo dia. Aí, ainda a mesma palavra ainda continuou na descendência daquele sacerdote. E a palavra de Deus fala sobre Abiatar, que ainda fazia parte daquela linhagem. E no tempo de Salomão, mas por causa que ele rebeliou e entrou em rebelião contra o Salomão, a palavra de Deus fala que Salomão mandou que ele fosse, como diz aqui, expulso, para não ser mais sacerdote. Segundo a palavra do Senhor, que o Senhor tinha dito a respeito da família de Eli.
Então quer dizer, quanto tempo depois ainda teve cumprimento? Um pouco cumpriu já e outro pouco cumpriu lá na frente. Então, tem coisa que o Senhor fala que se cumpre no momento. Tem coisa que cumpre uma parte agora e outra parte depois. Mas a palavra de Deus, ela cumpre. Se ela é vinda de Deus, ela tem cumprimento. Ela só não cumpre se é emocionalismo, se é coisa do coração ou se é algo que Satanás colocou. Mas se é palavra de Deus, ela cumpre. Porque a palavra de Deus, ela não pode voltar atrás vazia, né? Sem antes fazer aquilo pela qual ela foi enviada. Se ela foi enviada para algo determinado, aquilo certamente vai ser realizado. 1 Samuel, capítulo 2, versículo 30 e 31. Portanto, diz o Senhor, o Deus de Israel, na verdade eu tinha dito que a sua família e a linhagem de seu pai andariam diante de mim perpetuamente. Mas agora, diz o Senhor, longe de mim tal coisa, porque aos que me honram, honrarei, mas aos que me desprezam serão desprezados. Vem dias em que acabarei com a tua força e a força da tua família, para que não haja velho algum em tua família. Então a palavra de Deus fala que Eli, ele tinha recebido de Deus o sacerdócio. E o Senhor tinha falado que eles iam permanecer no sacerdócio. Mas o que aconteceu? Eles voltaram as costas para Deus, desobedeceram a Deus, fizeram tudo errado, tudo contra a vontade de Deus. Aí o Senhor falou assim, longe de mim tal coisa. Eu falei que a sua linhagem ia permanecer diante de mim no sacerdócio. Mas como não teve fidelidade, então longe de mim. Porque aqueles que me honram, eu honrarei. Mas aos que me desprezam, serão desprezados. Então, a promessa se cumpre. A palavra se cumpre. Mas tem a nossa parte, irmão. Porque tem pessoa que fala assim, mas Deus não falou? Deus não falou que ia fazer? Deus não falou que ia dar? Sim, Deus fala que vai fazer e Deus fala que vai dar. Mas nós temos que tomar posse e nós temos que o quê? Lutar por aquilo. Se esforçar, fazer a nossa parte, acreditar, confiar, obedecer. Segundo a palavra do Senhor. Se o Senhor falar faça, nós fazemos. Se o Senhor falar não faça, não fazemos. Se o Senhor falar fica, ficamos. Se o Senhor falar vai, nós vamos. Então nós temos que estar debaixo das ordens do Senhor. Mas tem pessoa que quando começa a dar certo, Deus começa a fazer na sua vida. Ele acha que ele é o dono da razão e ele quer mandar em Deus. E aí o Senhor falou, longe de mim, eu falei que ia fazer. Mas não vou fazer mais. Por que não vou fazer? Porque não me obedece. Não está debaixo da minha vontade. Então não queira fazer as coisas de si mesmo. Deixa Deus trabalhar na sua vida. Se é de Deus, Deus vai fazer. Se não é, vai acabar em nada. Mas não faça nada sem autorização de Deus. Deixa Deus governar, deixa Deus dominar e deixa Deus fazer. Aqui, eles estavam desonrando a Deus, desobedecendo a Deus e queria estar apto para a promessa de Deus. Como? Como na desobediência, na incredulidade, vai querer estar recebendo algo de Deus? Desonrando a Deus, vai querer que a promessa se cumpra. A promessa vai se cumprir se você estiver debaixo dela, debaixo da promessa, esperando o tempo de Deus, esperando a vontade de Deus. Então eu não sei, eu não conheço a sua vida, mas espere a vontade de Deus. Deixa a promessa de Deus se cumprir, porque a seu tempo se cumprirá. Segundo a palavra do Senhor, a promessa de Deus vai se cumprir na sua vida. Lá vai. Uremende fácia de resto, comanai.
Não despreze a Deus. Não desonra o Senhor. Mas fique na presença dele que você vai ver. Tem pessoas que tinham tudo para dar certo, tinha tudo. Já estava com a promessa nas mãos. Mas começou a se exaltar, desonrar a Deus, fazer as coisas segundo a carne, segundo a vontade do diabo, desprezar a vontade de Deus. Aí o Senhor fala assim: longe de mim. Longe de mim. Eu disse que ia abençoar. Eu disse que ia abrir as portas. Eu disse que ia entregar nas mãos a chave. Mas não vou. Eu não vou porque não me obedece. Não faz a minha vontade. Uramassuri canta. Alamachurianda, alamanai. É como quando o Senhor mandou Jonas pregar em Nínive. E ele disse: esta cidade será subvertida em 40 dias. O que o povo fez? Se humilhou, orou, clamou, se converteu. O Senhor destruiu? Não. Ele não destruiu. Ele disse: eu não posso destruir um povo que se humilhou, que se converteu. Então, irmãos, depende de nós. As pessoas gostam de culpar a Deus. Ah, mas não deu certo isso na minha vida. Ah, não deu certo aquilo na minha vida. Por que não deu certo? Não deu certo porque você não ouve o que Deus fala. Não obedece. Deus fala uma coisa, você faz outra. Tem pessoa que dá um de desentendido. Deus fala aqui e ele interpreta lá, segundo o seu bel prazer. E depois quer que Deus responda. De que maneira? Deus está disposto a abençoar, está disposto, e Ele quer cumprir, Ele vai cumprir, porque Ele tem poder de cumprir. Mas nós temos que aceitar a vontade dEle, irmãos. Quando Ele falar, nós temos que se sujeitar à vontade dEle, obedecer à vontade dEle. Porque muitas vezes a pessoa só quer fazer aquilo que lhe interessa, aquilo que ele quer, aquilo que ele acha que é bom. Não é o que nós achamos, é o que Deus quer fazer na nossa vida. Isaías 55, versículo 10 e 11. Assim como desce a chuva e a neve do céu, e para lá não torna, mas rega a terra, e fazem produzir, brotar e dar semente ao semeador, e pão ao que come. Assim será a palavra que sair da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, mas fará o que desejo e prosperará naquilo que enviei. Então a palavra ela não volta vazia. Se é palavra de Deus, se veio de Deus, ela tem um rumo certo. E ela fará tudo aquilo que o Senhor ordenou. Até os próprios relâmpagos obedecem à voz de Deus. Os trovões, a natureza obedecem à voz de Deus. Até as ondas do mar obedecem à voz de Deus. E porque nós, seres humanos, não queremos dar crédito, nem ouvir, nem obedecer à voz de Deus, vai sofrer, vai perder as bênçãos. Porque o Senhor, Ele manda a sua palavra. E a sua palavra, ela faz brotar e dar semente. A sua palavra, ela produz como a chuva, né? Pão ao que come. Assim será a palavra que sair da minha boca. Ela não volta vazia. Não volta. Deus não joga a palavra ao vento. A palavra de Deus não é jogada ao vento, ao esquecimento. A palavra de Deus, ela tem peso. O peso da palavra. Quando o Senhor fala, Ele é fiel para cumprir. Quando Deus fala, Ele não é aquele que fica, mas será? Será que? Porque nós muitas vezes falamos uma coisa e depois arrependemos daquilo. Deus não. Ele é certeiro na sua palavra. Se Ele falou, a Bíblia fala assim, ó, passa céu, passa terra, mas a palavra de Deus não há de passar. Ela permanece. Então, o que você está fazendo? Que está com essa dúvida maldita, demoníaca no seu coração e não crê no poder de Deus. Deus não é homem para mentir, não. Confia no poder de Deus. Aqueles que confiam no Senhor são como os montes de Sião.
que não se abala, permanece para sempre. Pode o diabo lutar do jeito que quiser, armar emboscada da maneira que quiser, intentar de todas as maneiras, mas quando Deus fala, Ele cumpre, ponto final, acabou. Ele é poderoso. Provérbios 10, 24. O temor do ímpio virá sobre ele, mas o desejo do justo Deus cumprirá. Deus cumprirá o desejo do justo. Deus cumpre o desejo do coração daquele que é justo, daquele que teme o nome do Senhor. Quem sabe o seu coração arde, o seu coração queima, o seu coração agita dentro de você e só Deus sabe o desejo que você tem. Deus cumpre. Se é da vontade de Deus, vai se cumprir. Muitas vezes a pessoa coloca a expectativa no homem, a expectativa no trabalho, nas pessoas. Coloca, deposita sua confiança no Senhor, toda a sua expectativa em Deus, porque Ele não vai falhar. Deus não falha, Deus não tarda, Deus não muda e Deus não erra. Uramai chocomanasto e decai. Ele sabe como cumprir o desejo do coração. Às vezes não é na maneira que a gente quer, no momento que a gente quer, mas Deus sabe fazer certo. Ainda que na hora nós não estamos achando nada legal, mas no fim nós vamos acabar concordando que Deus tinha razão, que o que Deus estava fazendo era muito melhor. Então descansa. Aonde está a tua confiança? Por que fica balançando? Por que fica duvidando? Por que fica descrendo no poder de Deus? Alamassou, manevas. Salmo 37, versículo 4. Deleita-te no Senhor, e Ele te concederá os desejos do seu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e Ele tudo fará. Então Deus cumpre o desejo do coração, deleita-te nele. Se é da vontade de Deus, se é do agrado de Deus, se Deus se agradar de ti, Ele vai cumprir sim na tua vida. Ele vai cumprir, Ele vai fazer na sua vida, porque o Senhor, Ele tem poder. Para Deus não há impossível. A palavra de Deus fala assim, haveria alguma coisa impossível para o Senhor? Será que tem? Será que tem alguma coisa demasiada difícil para Ele? Eclesiastes 5, versículo 4 e 6. Quando a Deus fizer algum voto, não tarde cumpri-lo. Ele não se agrada de tolo. O que votares, paga. Melhor é que não vote do que votes e não pague. Não consintas que a tua boca faça pecar a tua carne. Nem diga diante do anjo que foi erro. Por que razão se iraria Deus contra a sua voz e destruiria as obras das suas mãos? Então pensa bem, não vai fazendo um voto à toa, de qualquer maneira, para depois não cumprir e ficar em dívida diante de Deus. Quando você for fazer algum voto, pensa bem o que você vai fazer e faça algo que você possa cumprir, que você tenha condição para cumprir. Porque a Bíblia fala, é melhor que não vote do que votar e não cumprir. Deus não está te obrigando você a votar. O voto é bênção, é bíblico, né? Quantas pessoas têm recebido através dos votos, mas o voto consciente, você fazer porque você quer fazer, porque você sentiu no teu coração de fazer, porque você tem fé que você fazendo, Deus vai cumprir, Deus vai fazer algo. Se você votar, você cumpre. Se não for para cumprir, então melhor que nem faça. Melhor que você fale, Senhor, eu não vou prometer nada, eu não vou votar, porque eu não tenho condições de cumprir.
Porque o Senhor não se agrada de tolo, irmão. Tem pessoas que ele faz cada tipo de voto doido que depois ele não tem condições de pagar. É maravilhoso fazer o voto, é abençoado, mas com certeza que vai fazer e vai cumprir. Custe o que custar. Agora, fazer para depois dizer que vai fazer e não vai fazer, aí é serviço de tolo. Mateus capítulo 3, versículo 13 a 15. Então veio Jesus da Galileia ao Jordão para ser batizado por João. João, porém, tentava impedi-lo, dizendo: eu preciso ser batizado por ti, e vens tu a mim? Jesus, porém, lhe respondeu: deixa por agora, pois assim nos convém cumprir toda a justiça. Então concordou João. Quando Jesus foi até João para ser batizado, João não queria batizar Jesus, porque sabia quem ele era, o Filho amado de Deus. Mas Jesus disse: olha, importa cumprir toda a justiça. Tem que cumprir a Escritura. A Escritura é cumprida, irmão. Ela tem o seu cumprimento. Ninguém nunca conseguiu abater as Escrituras, porque essa palavra ela é fiel, ela se cumpriu, ela se cumpre e ela vai cumprir futuramente. Então, Jesus disse: é necessário que se cumpra toda a justiça. Então, é necessário, a palavra de Deus ela tem que cumprir, irmãos. Ela tem que cumprir, é necessário que ela se cumpra. Então é necessário, vai acontecer, vai cumprir sim. Se está na Bíblia, se está na palavra, vai cumprir, vai acontecer. João, ele teve que aceitar batizar Jesus, porque tinha que se cumprir a Escritura, tinha que se cumprir a justiça de Deus. Então aceita o que Deus quer fazer, porque para cumprir você tem que fazer o que Deus quer que você faça. Para cumprir você tem que aceitar fazer a tua parte. Para João foi difícil, porque João falou assim: eu que tenho que ir a ti, e agora vem tu a mim. Jesus disse: deixa por agora, porque importa que se cumpra. Então, para glorificar o nome do Senhor, deixa cumprir na tua vida para que o nome do Senhor seja glorificado. Ainda que você não entenda, você fala assim: mas como, Jesus? Mas, Senhor, mas meu Deus, eu não estou entendendo. Mas de que maneira, que jeito, Senhor? Mas deixa Deus fazer. Não impeça. João, mesmo que ele se sentia ali o menor, ele se sentia ali tão inferior, mas ele aceitou. Então, mesmo que você não se sinta nada, não veja nada em você, não se enxerga nada, mas aceita. Se Deus falou, amém. Se Deus quer, assim será. Mesmo que você olhe assim e fale: mas aonde? Cadê? Eu? Como? Não sei. Se Deus falou, é coisa de Deus. Eu não sei. Só sei que estou crendo. Só sei que estou confiando. Estou acreditando que o Senhor, Ele não vai me decepcionar. Porque o Senhor, Ele é fiel. Glória a Deus. Mateus 5, 17 e 18. Não penseis que vim destruir a lei ou os profetas. Não vim para destruí-los, mas para cumpri-los. Em verdade vos digo que até que o céu e a terra passem, nenhuma letra ou um só traço se omitirá da lei, sem que tudo seja cumprido. Então Jesus não veio para abolir nada, ele veio para cumprir. Ele veio para cumprir. Por isso que ele sofreu tudo o que ele sofreu, ele passou tudo o que ele passou para cumprir. Nem para omitir, nem um tio, nem um jota, nada. Ele veio cumprir tudo. Será que você pode se alegrar com essa palavra?
Será que essa palavra tem efeito no seu coração? Saber que Jesus veio para cumprir toda a Escritura, cumprir toda a palavra, cumprir. Então ele veio para cumprir, é ele que cumpre todas as coisas. Ele não veio para mudar a lei, ele não veio para desfazer o que já estava feito, ele veio para cumprir, porque nós não somos tão falhos, mas ele perfeito, ele cumpriu tudo. Ele veio cumprir cada traço, cada detalhe, cada tio. Ele veio cumprir. Então a palavra de Deus foi cumprida através do nascimento, através do ministério de Jesus, da morte de Jesus, da ressurreição de Jesus, da ascensão de Jesus ao céu, dele sentar à direita de Deus. E vai se cumprir quando ele voltar no arrebatamento da igreja. A palavra toda tem seu cumprimento, irmão. Toda. A palavra, ela é inspirada pelo Espírito de Deus. E ela se cumpre. Toma posse e crédito. A palavra de Deus, segura ela firme no seu coração. Faz que nem Maria. A palavra de Deus fala que Maria, ela guardava todas as coisas no seu coração, conferindo cada coisa que se cumpria, ela conferia. Ela dizia no seu coração, no seu interior, isso aqui foi promessa. Isso aqui é cumprimento. Isso aqui está acontecendo porque está se cumprindo. Está se cumprindo. Oh, camarramanda, camanda, agachai. Será que você tem visto se cumprir algo na tua vida? Oramaia, shurikai. Será que você está vendo cumprir? Será que você está dando crédito nos acontecimentos, naquilo que está sendo cumprido a cada dia na sua vida? Às vezes Deus falou lá na sua infância. Às vezes Deus falou muito tempo antes. E hoje está se cumprindo. Quantas coisas na palavra de Deus, irmão, que está cumprindo. E cumpre na minha vida, cumpre na sua, cumpre na vida do fiel, cumpre na vida do infiel, cumpre na vida do santo, cumpre na vida do profano. Porque de cada um cumpre da sua maneira. Aquele que é para fidelidade, cumpre na fidelidade. Aquele que é para abominação, cumpre da abominação. Mas que a palavra de Deus, ela se cumpre, ela se cumpre. Então vamos crer, vamos acreditar. Essa palavra, ela é viva, ela tem vida, ela renasce, ela tem um poder transformador, ela tem um poder que, se nós cremos nela, nós conseguimos fazer aquilo ser verídico na nossa vida. Se nós tomarmos posse pela fé, crendo, nós vamos ter a convicção. Você pode dizer assim: eu creio, Senhor. Levanta pela manhã, mesmo que esteja aquela baderna, aquela desordem. Você levanta e fala: eu creio, Senhor. Eu tomo posse. Eu acredito. Eu confio, Senhor. Eu creio que tudo podes e nenhum dos teus pensamentos são impedidos. Eu acredito, Senhor, que o Senhor é muito mais. Que mais é o que está comigo do que aqueles que estão no mundo. Eu creio, Senhor. Eu tomo posse. Que dias virão em que eu direi: só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. Oh, mamai, oh, manai, shadai, derab, anubias. Todos aqueles que tiveram uma caminhada com Deus, uma trajetória linda nesta terra, eles viveram de promessas. Eles viveram de crer, de acreditar. Aleluia!
Lá nos heróis da fé, fala que eles viviam esperando a promessa. Eles não alcançaram, mas nós alcançamos, porque ele sem nós não estava realizado. Mas Jesus já realizou tudo por nós, então hoje nós já vivemos a promessa. A promessa se diz respeito a mim, a você, a nós, a vós, aos filhos e a tantos quanto o Senhor chamar. A promessa foi dada pelo seu Filho. E quem crê será salvo. Quem crê recebe. Quem crê alcança. Então que essa palavra venha invalidar toda a opressão do inferno e toda a mentira do diabo, toda a semente maligna que muitas das vezes tenta ofuscar da sua vida a graça de Deus, as promessas de Deus que não falham. Firmes são as promessas de Deus, são promessas que sustentam, são promessas que se cumprem, que nos alcança grandes vitórias. Oramai xarabagai. Será que você tem presenciado o poder de Deus? Você tem presenciado o que o Senhor pode fazer? Alamassuri alamai. Orabashuri kandarai. Mateus 8, versículo 16 e 17. Ao cair da tarde, trouxeram-lhe muitos endemoniados, e ele com a sua palavra expulsou dele os espíritos, e curou todos os enfermos. Isso aconteceu, para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías. Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e levou as nossas doenças. Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e levou sobre si as nossas doenças. Então ele curou para quê? Para cumprir a palavra. Para cumprir a palavra. Porque ele veio levar sobre si as nossas enfermidades. Então você tem o direito de tomar posse da palavra. Se você crê nela, ela será um alento para a tua vida, um remédio para a tua alma, para o teu corpo, para o teu físico. Fala para você mesmo: o Senhor levou na cruz do Calvário as minhas dores. E creia. Tenha fé. Acredita. Shadaramai, Jomasahai. Shemidene vanubri elevácia. Mateus 21, 4 a 5. Ora, tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta. Dizei à filha de Sião: olha, eis que vem o teu rei, manso e montado em jumento, num jumentinho, filho de animal de carga. Então Jesus, para se cumprir a palavra falada pelo profeta Isaías, ele tomou um jumentinho e entrou na cidade de Jerusalém, montado sobre um jumentinho, para cumprir a palavra que o profeta tinha dito. Então, Jesus vai fazer exatamente aquilo que a palavra diz. Se a palavra diz, é o que Jesus vai fazer, porque Jesus, ele cumpre passo a passo da sua palavra, passo a passo da sua palavra. Ele entrou manso, humilde. Ele não veio num cavalo branco, ele não veio numa forma espetacular, ele veio humilde, em cima de um jumentinho, para cumprir. Então creia que nem que se for da forma mais humilde, nem que se for da maneira que a gente olha e fala: mas meu Deus, não tem jeito não, desse jeito aí é muita humildade, é muita mansidão, como que vai sair alguma coisa aí, como que pode dizer algo disso aí? Jesus fez tudo isso aí para que eles não entendessem nada mesmo, que eles olhassem assim e dissessem: como? Mas não é o Cristo?
como que o Cristo vem montado num jumentinho? Mas aqueles que estavam ligados nas Escrituras e conheciam a palavra, sabia que na palavra estava escrito que ele vinha montado num jumentinho. Então se liga na palavra. Se liga na palavra de Deus que você vê o cumprimento dela. Oramai, chomastecamanai. Como um debate a reversa cai. Quando você vai orar, você vai dizer assim: Senhor, a tua palavra diz. Crê no Senhor Jesus, será salvo tu e tua casa. Senhor, a tua palavra diz que o Senhor levou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades. Quando você orar, você vai dizer assim: a tua palavra diz que nenhum mal chegará à sua tenda. Aí você usa a própria palavra, porque Jesus, ele cumpre o poder da sua palavra. Então acredite nela, confie, porque o Senhor é aquele que pode cumprir toda a Escritura. Mateus 26, 52 a 56. Então Jesus lhe disse: guarda a tua espada, pois todos que usarem a espada morrerão. Ou pensas tu que eu não poderia agora orar a meu Pai, e ele mandaria imediatamente mais de 12 legiões de anjos? Como, pois, se cumpririam as Escrituras que dizem que assim deve acontecer? Então disse Jesus à multidão: saíste com espada e varas para prender-me como a um assaltante? Todos os dias eu me assentava convosco, ensinando no templo, e não me prendeste. Tudo isso, porém, aconteceu para que se cumprisse as Escrituras dos profetas. Então todos os discípulos o abandonaram e fugiram. Jesus disse assim: olha, está acontecendo agora, porque agora é o momento de se cumprir. Se eu quisesse, eu oraria ao Pai, e ele mandava mais de 12 legiões de anjos para me livrar, para não deixar que eu fosse preso. Mas eu vim para essa hora. E é necessário cumprir, sim. É necessário que eu seja manietado, que eu seja levado, que eu seja condenado e que eu venha até morrer para que a Escritura se cumpra. Para isso eu vim. E tudo isso tem que acontecer, porque a Escritura tem que se cumprir. Então, irmão, de olho na Escritura. Porque é a Escritura que testifica, que fala de Jesus. Os acontecimentos estão nas Escrituras. E é as Escrituras que testifica. É as Escrituras que fala que vai cumprir e vai cumprir. Jesus disse assim: eu vim para isso, para morrer, para salvar. Então, é um cumprimento. É o que vai acontecer. Se não fosse para isso, eu clamaria ao Pai e ele me mandaria mais de 12 legiões de anjos. E facilmente eu sairia desses soldados. Tanto é que quando eles foram prender Jesus, perguntaram, Jesus disse: sou eu. Eles, caiu por terra. Depois Jesus perguntou: a quem buscais? E eles falaram: Jesus Nazareno. Jesus disse: sou eu. Eles, de novo por terra. Pela terceira vez, aí Jesus se entregou e deixou eles levar. Porque se Jesus não deixasse, eles não iriam conseguir levar. Jesus se entregou para cumprir a profecia. Então, o próprio Jesus fez tudo para cumprir a profecia. Então, na nossa vida, irmãos, vai se cumprir dia após dia. A Bíblia, a palavra de Deus, é a maior profecia. Nela não tem dúvida e nem erro e nem sombra de variação. É a profecia fiel e verdadeira à palavra de Deus. Marcos 15, 26 a 28. Por cima dele estava escrita a sua acusação: o rei dos judeus. Crucificaram com ele 2 ladrões, um à sua direita e outro à sua esquerda. E cumpriu-se a escritura que diz: com malfeitores foi contado. Então, era promessa. Estava profetizado que ele ia ser condenado, ia ser crucificado entre 2 malfeitores. E conforme estava na palavra, teve o cumprimento
ele foi crucificado entre dois malfeitores. Então, tudo foi cumprido, tintim por tintim, tudo que a palavra de Deus foi dito pelos profetas e pelos salmos foram se cumprindo na vida de Jesus. Mateus 28:20, ensinando-os a obedecer todas as coisas que eu vos tenho mandado, e certamente estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Então é promessa de Jesus estar conosco todos os dias. Se ele prometeu, ele não vai deixar você nenhum dia, não vai te desamparar. A menos que você virar as costas para ele, aí não tem como ele fazer algo, sendo que você não quer mais ele. Lucas 4, versículo 16 a 21. Chegou a Nazaré, onde fora criado. Entrou num dia de sábado na sinagoga, como era o seu costume, e levantou-se para ler. Foi-lhe dado o livro do profeta Isaías. Ao abrir o livro, achou o lugar onde estava escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu para anunciar boas novas aos pobres. Enviou-me para proclamar liberdade aos cativos, dar vista aos cegos, para libertar os oprimidos e anunciar o ano aceitável do Senhor. Fechando o livro, devolveu o assistente e assentou-se. Os olhos de todos na sinagoga estavam direcionados para ele. Então começou a dizer-lhe: hoje se cumpriu esta escritura que acabastes de ouvir. Então tinha um lugar vazio na sinagoga. Jesus estava na sinagoga e tinha um lugar vazio, como se fosse que nem nós hoje. O púlpito tinha ali aquele lugar vazio que era somente para o Messias, que ficava ali reservado para quando fosse a vinda do Messias sentar ali naquele lugar. E aí, naquela ocasião, foi permitido que Jesus fizesse a leitura da palavra. Então Jesus foi e leu o profeta Isaías, né? E aquela leitura que Jesus fez, que disse: o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que o Senhor me ungiu. E ele foi lendo. Quando ele terminou de ler, ele deixou ali o rolo, né? E sentou na cadeira. Quando ele sentou na cadeira, os que olhavam ali entenderam que quem sentava na cadeira era o Messias. Aí se revoltaram contra ele. Jesus disse: hoje se cumpriu esta profecia. Quer dizer, ele sentou como o Messias na cadeira, porque naquele momento tinha sucedido o cumprimento da profecia. O Espírito do Senhor está sobre mim. Então, no momento que o Senhor cumprir a promessa na sua vida, vai ter levante, vai ter perseguição, pedrada, calúnia, quantas coisas que não acontecem, porque as pessoas não entendem, né? Não entendem a promessa de Deus na nossa vida, não entendem o agir de Deus, não entendem o querer de Deus, se revoltam. Eles se revoltaram contra Jesus porque eles não aceitaram que Jesus era o Messias, que Jesus era o Cristo, ainda que eles tinham visto muito sinal. Até hoje, eles não creem em Jesus como Messias, eles ainda estão esperando o Messias, né? João, João 12, versículo 37 e 43. Apesar de ter realizado todos esses sinais miraculosos na presença deles, ainda não criam nele, para que se cumprisse a palavra do profeta Isaías. Senhor, quem creu na nossa pregação? Isaías 53, né? E a quem foi revelado o braço do Senhor. Por isso não podiam crer, porque, como Isaías diz em outras passagens, cegou-lhe os olhos, endureceu-lhe o coração, a fim de que não veja com os olhos, nem compreendam com o coração, e se convertam e eu os cure. Isaías disse isso porque viu a glória de Jesus e falou a seu respeito. Contudo, muitos dentre as autoridades creram nele, mas por causa dos fariseus
não confessavam a sua fé, pois tinham medo de ser expulsos da sinagoga, pois amavam mais a glória dos homens do que a glória de Deus. Então, Jesus realizou sinais miraculosos, maravilhosos, para se cumprisse a palavra do Senhor. Mas assim como foi dito em Isaías, quem deu crédito à nossa pregação? Quem deu crédito? Então, alguns creram, até daqueles lá da sinagoga creram, mas e o medo de ser expulso da sinagoga? E o medo de não poder mais estar ali na sinagoga? Então, creu, mas não confessou Jesus, não levou adiante a sua fé, com medo, né, de perder o lugar ali na sinagoga. Assim são muitas pessoas, meu irmão. Crê, acredita, mas não quer abrir mão de nada, né? Tem medo de perder a glória desse mundo, as ilusões, as fantasias, as coisas que tem. Então, se envergonha de Jesus e acaba não querendo nada com Deus. João 17:12. Estando eu com eles no mundo, guardei-os no meu nome, que me deste. Nenhum deles se perdeu, senão o filho da perdição, para que se cumprisse a Escritura. Até Judas, que se perdeu, foi cumprimento da Escritura. Foi cumprimento da palavra de Deus. Até Judas, porque estava escrito que ele ia ser traído. Então, para que se cumprisse a Escritura, até Judas também entrou no cumprimento, né? Então, de um lado cumpre, do outro lado cumpre também. Na fidelidade e na infidelidade. Porque aqueles que são infiéis vai cumprir falando dos infiéis. E aquele que é fiel vai cumprir falando que é fiel. Lucas 9:51. Completando-se os dias para a sua ascensão, Jesus manifestou o firme propósito de ir para Jerusalém. Então Jesus já sabia que estava próximo, estava se cumprindo, né? Já era chegado a hora. Então, quando chegar a sua hora, vai cumprir. Quando chegar o seu momento, vai cumprir. Então, tire essa ansiedade do seu coração e acredite que vai cumprir no tempo, na hora exata de Deus. Lucas 12:49-50. Vi lançar fogo na terra, e que mais quero se já está aceso? Importa, porém, que eu seja batizado com certo batismo, e como me angustio até que venha a se cumprir. Então, Jesus sabia tudo o que ele ia passar. Ele sabia tudo o que ia cumprir. Então, aquilo muitas vezes trazia angústia para ele, como ali no Getsemane, que ele suou gotas de sangue, porque ele sabia o que estava esperando ele, o que iria se cumprir na vida dele. Então, Deus quer te livrar. Deus quer te livrar de tantas coisas ruins que, se você não obedecer a Deus, se você não for fiel a Deus, pode se cumprir na sua vida. Lucas 22, versículo 15-18. E disse-lhe: desejei comer convosco esta Páscoa antes do meu sofrimento, pois vos digo que não mais comereis até que se cumpra no reino de Deus. Então Jesus pegou o cálice, deu graças e disse: tomai e reparti entre vós, pois vos digo que não mais bebereis do fruto da vide, até que venha o reino de Deus. Então Jesus pegou o cálice, deu graça e disse: tomai e reparti entre vós, pois vos digo que não mais bebereis do fruto da vide, até que venha o reino de Deus. Então, Jesus cumpriu tudo, até ali na hora da ceia do Senhor, porque ele disse: cumpre tudo, porque agora vamos tomar e participar junto lá no reino do meu Pai. Todos nós esperamos este momento de participar das bodas do Cordeiro, ali onde o próprio Senhor Jesus vai nos servir, né? Então, tudo que ele fez aqui foi para cumprimento da sua palavra. E tem muitas coisas que futuramente ainda vão se cumprir. Lucas 24:44. Jesus lhe disse: são estas palavras que vos falei, estando ainda convosco, que era necessário que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos.
Então Jesus falou assim: eu não tinha falado que ia se cumprir tudo, o que estava na lei, nos profetas, nos salmos, tinha que acontecer e tinha que se cumprir, era necessário. Então é necessário, irmão. Tem vezes que Deus fala algo e ele corta o laço, ele dá o livramento, mas ele permite que certa coisa aconteça para que nós venhamos crer, para se cumprir. Porque se muitas vezes nós não vemos com nossos olhos, nós não vamos nem acreditar. Né? Então, muitas vezes ele permite para nós saber que ele está cumprindo tudo aquilo que ele falou. João 12, 27. Agora o meu coração está angustiado, e que direi: Pai, salva-me desta hora. Mas foi precisamente para esta hora que eu vim. Então, Jesus clamando para que o Pai passasse dele o cálice, mas era necessário ele cumprir. Era necessário, ele não podia rejeitar de passar por tudo quanto ele passou. João 17, 4 a 5. Eu te glorifiquei-te na terra, concluindo a obra que me deste para fazer. E agora, Pai, glorifica-me em tua presença, com a glória que tinha contigo antes que o mundo existisse. Então, era coisa que foi profetizada e que foi falada antes do mundo existir, antes da fundação do mundo. Então, o Senhor já tinha determinado. Então, cada coisa acontecendo, desenrolando, porque o Senhor vai desenrolando o seu mistério, o Senhor vai desenrolando e vai mostrando o seu poder, porque tem que cumprir a sua poderosa palavra. João 19, versículo 23 a 24. Tendo o soldado crucificado Jesus, tomaram as suas vestes, dividiram-nas em 4 partes, uma para cada soldado. Tomaram também a túnica que era sem costura, toda tecida numa só peça, de alto a baixo. Disseram uns aos outros: não a rasguemos, mas lancemos sorte sobre ela, para ver de quem será. Isso aconteceu para que se cumprisse a Escritura. Dividiram entre si as minhas vestes, e sobre a minha túnica lançaram sorte. Foi o que fizeram os soldados. Então, até ali, quando eles lançaram sorte sobre a veste de Jesus, sobre a túnica de Jesus, era cumprimento da palavra. Porque já estava escrito que eles iam lançar sorte sobre as suas vestes. Né? Glórias a Deus. João, capítulo 19, versículo 30. Quando Jesus recebeu o vinagre, disse: está consumado. Inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Então Jesus disse: está cumprido, está consumado. Inclinou a cabeça e morreu. Então, Jesus cumpriu toda a Escritura, toda a palavra, tudo aquilo que falava a respeito dele. Né? Jesus cumpriu. E tem coisas futuramente que ainda vão se cumprir, passos a passo, como o arrebatamento da igreja, né? Como o juízo final e quantas outras coisas que tem para se cumprir. Mas creia que tudo o que foi falado o Senhor tem cumprido, está cumprindo. E a cada dia que passa, se cumpre diante dos nossos olhos. Atos dos Apóstolos 13, 29. Havendo eles cumprido todas as coisas que dele estavam escritas, tirando do madeiro, puseram na sepultura. Então, depois que cumpriu tudo o que Jesus falou, né, que foi crucificado, e ainda cumpriu ainda, que ele foi tirado, né, ali do madeiro e colocado na sepultura, uma sepultura nova que foi arrumada ali para ele, que José de Arimateia arrumou ali para que ele fosse ficar ali para ao terceiro dia ele ressuscitar. Romanos 13, 8. A ninguém devais coisa alguma, a não ser o amor com que vos ameis uns aos outros, pois quem ama ao próximo, cumpriu toda a lei. Então, quem ama, cumpre a lei. Quem ama, cumpre a lei. Cumpre a lei. A lei está naquele que ama.
Quem cumpre a lei, ele ama. Porque Jesus disse, amar a Deus sobre todas as coisas e amar o seu próximo como a si mesmo. Quem está amando, está cumprindo a lei. Gálatas 5, 14 a 15. Toda a lei se cumpre numa só palavra, a saber, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Se vós, porém, vos mordeis e devorais uns aos outros, vede que não vos consumais também uns aos outros. Então, toda a lei está em amar Deus sobre todas as coisas e amar o seu próximo. Se você não ama, você não cumpre a lei. Se você ama, você está cumprindo a lei. Colossenses 1, 25. Eu fui feito seu ministro segundo a responsabilidade que me foi concedida para convosco, para cumprir a palavra de Deus. Então, Paulo diz, eu fui feito ministro para cumprir a palavra de Deus. Então, é Deus que te levantou para que através de você a palavra de Deus se cumpra na sua vida e na vida de outras pessoas. Apocalipse 21, versículo 6. Diz-me mais, está cumprido. Eu sou o alfa, o ômega, o princípio e o fim. Quem tiver sede, de graça lhe darei a fonte da água da vida. Então está cumprido. Eu sou o alfa, eu sou o ômega, eu sou o princípio e sou o fim. Então Jesus é o começo, Jesus é o fim. Jesus é o que cumpriu todas as coisas. Que você possa guardar essa palavra e que o Espírito de Deus possa falar mais ao teu coração. Amém? Eu te convido para orar, vamos orar, crendo que Ele é que pode fazer nas nossas vidas. Senhor, Tu és poderoso para cumprir, Senhor. Tu és poderoso para realizar. Senhor, nós te agradecemos, ó Deus. Pela sua palavra que foi falada. Senhor, vai tocando agora nos corações. Ó Deus, eu nada posso fazer de mim mesma, Pai. Mas se o Senhor quiser, o Senhor tem poder para fazer, para realizar, para operar, para manifestar o seu poder. E Calamassuri canta. Visita esta vida, Pai, essa casa, essa família, esse pai, essa mãe, esse filho, esse esposo, essa esposa. Alcança, Senhor, aquele que está enfermo, aquele que está necessitado, aquele que está passando por algum problema de dificuldade. Senhor, Tu és grande e poderoso para realizar. Alcança essas vidas, Pai, toma nas Tuas mãos, em nome de Jesus. Amém? O Espírito de Deus me revela uma pessoa que você crê na palavra, mas você acha que é tão difícil se cumprir na sua vida. Porque você olha para você e você acha assim que não tem forma de acontecer. Porque as coisas na tua vida vão assim tão difícil, que você acha assim que somente se Deus mesmo fizer, porque nada mais pode fazer. Você, muitas das vezes, crê descrendo, né? Crê que Deus pode fazer, mas se olhando para o outro lado, você não crê, porque você acha que não é. O Senhor manda dizer para ti, alabassuriano, aplica o seu coração a crer e a confiar no Senhor, porque o Senhor não é homem para mentir, e Ele vai agir na sua vida. Tudo o que Ele tem prometido, Ele vai cumprir. E o Senhor diz assim, não espere de ninguém, mas espera no Senhor. Confia no Senhor Deus, porque Ele é o poderoso e Ele é o que pode fazer. E o Senhor diz assim, para você saber que eu falo contigo, você tem guardado no seu coração aquele pensamento de que vai ser inútil todo o seu esforço. Você pensa assim que as coisas do jeito que estão amarradas e do jeito que estão difíceis não vai sair do papel. Mas o Senhor manda dizer para ti que Ele é poderoso. Se você crer, se você confiar, Ele vai te entregar a vitória. E Ele vai confirmar as bênçãos na sua vida. Alamassuri canta, toma posse, receba. E não deixe a dúvida invadir o seu interior. Confia no nome do Senhor. Alamassuri canta. O Senhor me revela uma pessoa que no seu trabalho, alguém te humilhou. Alguém falou coisas que te desapontou, você sentiu assim, lá embaixo. Você sentiu uma humilhação tão grande que deu vontade de você reagir
e falar coisas desagradáveis, mas você se segurou e clamou a misericórdia de Deus dentro do seu coração. O Senhor manda dizer para ti que no tempo certo vai se cumprir a promessa na sua vida. E o Senhor vai abrir uma porta em que você vai ter paz, que você vai poder trabalhar em paz, que você vai poder ter confiança no que está fazendo, e você vai estar livre desses enganadores. Receba do Senhor, alabassuricanta, alamachurianda. O Senhor me revela uma pessoa que você está pedindo para o Senhor abrir as portas, porque você vê e encontra tudo fechado. Parece que não tem saída. Você tem entrado até mesmo em desespero, porque você precisa de uma ação de Deus. Você precisa urgentemente que o Senhor abra a porta para ti, mas parece que é impossível. Está cada vez mais trancada e mais lacrada. O Senhor manda dizer para ti: abra o seu coração e creia na minha palavra. Faça a minha vontade, o que eu te ordeno, e vou eu cumprir aquilo que tenho prometido para ti. Vou eu abrir a porta, alabassuricandalamanai. Mas quando eu abrir, não te exalte, porque se tu exaltar da mesma maneira que eu abro, eu posso fechar. Alabassuricandamanai. O Senhor diz assim: alabassuricandamanai. Tenho eu promessa a cumprir e a realizar na tua vida. Esforça, porque vou eu te ajudar. E não deixa de crer, confia, busca a minha face e faça a tua parte, porque vou eu entregar nas tuas mãos, diz o Senhor. Alabassurianda. Oremai chomanarra sebe canta. O Senhor me revela uma pessoa que você olha assim e vê que está faltando tanta mercadoria e você não tem como comprar. E você tem falado assim: Senhor, o que eu vou fazer? Porque não tem como eu ficar sem. Eu preciso alimentar os meus filhos, eu preciso dar para eles toda a alimentação que eles precisam. E está faltando isso, está faltando aquilo e está faltando aquilo outro. O Senhor manda te dizer assim: alamanai. Faça uma lista, alabassurianda, alamanai, e busca o Senhor em oração, apresentando essa lista, alabassurianda, que o Senhor vai te enviar o socorro. Alamachuricalamanai. E para você ter certeza que o Senhor está falando contigo, Alamassuricandarai. Você falou assim: Senhor, eu quero que o Senhor prepare para mim comprar um pote de doce, porque eu estou com tanta vontade de comer doce que eu não estou me aguentando. Alamassurianda. Receba de Deus. Alabaia, shuricanda, alabástica, alamanai. O Senhor me revela uma pessoa que você tenta disfarçar a tristeza que você sente. Você tenta sorrir, você tenta se alegrar, mas a sua tristeza é tão grande, que tem hora assim que te dá até um aperto, um abafo no peito. Você sente assim pesado, abafado, de tanta angústia, porque você não sabe que decisão tomar. Sua cabeça chega a ficar grande. Sua cabeça parece que fica que nem um balão cheio de ar. Alamassuri Kandarai. E a preocupação que te consome, a preocupação. O Senhor manda dizer assim: Alamassuri Kandaramanai. Eu, Senhor, quebro o laço e te dou a vitória. Eu, Senhor, vou mostrar que sou na tua vida e que agindo eu, ninguém pode impedir. Descansa, porque estou tocando e arrancando com as minhas mãos toda essa agonia, essa aflição. E você vai ver que o sol vai brilhar e que eu vou entregar nas tuas mãos a sua vitória. Alamanai, você vai entrar naquela casa e você vai andar de um lado para o outro e você vai até gritar de tanta alegria, porque você vai chorar que nem criança quando recebe algo que ela gosta muito. Alamassuri Kandarai, Alamassuri Kandarai. E tu vai lembrar, Alamanai, Alamassuri Kai, deste dia e desta palavra que o Senhor te entregou. Receba, Alamassuriana. Alamasturianda, Erevanagasai. O Senhor me revela uma pessoa que você tem visto muito vulto, que você tá assim, parece que de repente passa aquele vulto assim depressa,
e você te dá aquele arrepio grosso, aquela coisa mais horrível. O Senhor manda dizer que Ele está repreendendo uma obra de macumbaria labassuriana, uma opressão demoníaca, algo maligno que quer fazer destruição no meio da sua família, da sua casa, quer destruir este lar. Mas o Senhor está repreendendo este mal e o Senhor está entrando com libertação. E o Senhor diz assim que vai fazer um reboliço muito grande, Alamanai, e vai repreender e vai desfazer esse laço do inferno. E o Senhor vai trazer uma bênção muito grande para dentro desta casa. Alabassuri Candalai. Vai ser motivo de grande alegria. Alamassore Candaramanai. Para você ter certeza que o Senhor fala contigo quando você estava tomando banho. Você quase caiu. Foi por pouco que você não escorregou e bateu a cabeça. Você chegou assim a ficar surpreendido, porque te passou aquela tontura assim e parece que o mundo rodou. Receba do Senhor, em nome de Jesus Cristo. O Senhor me revela uma pessoa que fizeram uma obra de bruxaria num vidro de perfume, alabaçuriando, aí te presentearam. E depois que isso entrou na sua casa, o seu casamento tem ido de água abaixo. As coisas têm se complicado, têm se dificultado, têm se tornado cada dia pior. O Senhor diz assim que está quebrando este laço e essa obra maligna. E o Senhor diz assim, para você ter certeza que o Senhor fala contigo, a pessoa chegou para você falando assim, é porque eu te quero tanto que eu vou te dar esse presente. Então receba do Senhor, em nome de Jesus. Alamassuriano. Orebassore calamanai. O Senhor me revela uma pessoa que você tem tanto medo que o pior aconteça dentro da sua casa, que você vive assim, amedrontada dia e noite. E tem hora assim que você está com tanto medo que você chega a tremer. É algo assim que chega a ser maligno. O Senhor está repreendendo este mal na tua vida. E o Senhor diz assim: para de acreditar na mentira do diabo e creia no que o Senhor pode fazer, porque o Senhor é Deus e Ele vai entrar com poder e glória na sua casa e no meio da sua família. Você vai testificar a grandeza do Senhor. Receba lá, Massurianda. Oremai chomanasto e carne. O Senhor me revela uma pessoa que você precisa de uma resposta de Deus. Você está numa indecisão muito grande. O Senhor diz assim que já tem falado ao seu coração, que é para você tão somente fazer aquilo que Ele coloca no seu coração. Para você ter certeza que o Senhor fala contigo, você saiu na rua falando com o Senhor. E quando você se deu por conta, você estava falando sozinho assim, com Deus, em voz, no meio da rua. E você olhou para um lado, para o outro, assim, ficou meio com vergonha e cessou. O Senhor, Ele disse que Ele ouviu e que Ele vai te responder. O Senhor tem vitória para a tua vida. Receba em nome de Jesus. O Senhor me revela uma pessoa que você está lutando para deixar o vício, mas está muito difícil. Você não consegue. Cada vez que você tenta, te dá um nervosismo muito grande. Aí você vai e entra mesmo pior do que estava. Alabassuricai. O Senhor diz assim, para você louvar, para você adorar o nome do Senhor, para você cantar e buscar a face de Deus, que o Senhor vai fazer uma obra e o Senhor vai fazer você se anojar deste vício. Receba em nome de Jesus, alabassurianda. Para você ter certeza que o Senhor fala contigo. Alguém riu na sua cara e disse assim: você não vai deixar de sair nunca, porque do jeito que você não vai ter força para largar esse vício. Eu só quero ver. Mas o Senhor, Ele manda te dizer que se tu creres, a libertação é tua e a vitória está na tua mão. Alabassuri Candaramanai. O Senhor me revela uma mãe que você pediu para o Senhor cumprir um desejo do coração do seu filho, porque você sabe que o desejo dessa criança é muito grande em ter isso. E você falou com o Senhor: Senhor, eu não tenho condições, mas eu creio que o Senhor vai me dar condição de cumprir o desejo do coração do meu filho.
E o Senhor diz que está entregando na tua mão, para você ter certeza que o Senhor fala contigo, alabassurianda, alamanai, alabassuricandalai. O Senhor, alabassurianda, mostrou para você em sonho que Ele iria multiplicar. Receba, alabassurianda, alamaia, shuricanda, alamanai. O Senhor me revela uma pessoa que você sente um mal-estar tão grande, uma infecção terrível, alabassurianda, alamanai, que você tem constantemente diarreia, alabassurianda. É assim, você tem que pensar no que você come, senão te dá aquela diarreia terrível e você passa vergonha, porque aonde você está, você tem que correr desesperadamente, senão você faz na roupa. O Senhor está entrando com uma grande libertação, repreendendo essa infecção, essa bactéria, Alamassuri Candarai. E o Senhor diz assim que vai cumprir na sua vida algo que Ele prometeu há muito tempo atrás, a respeito, Alabassurianda, do seu pai e da sua mãe, que o Senhor tinha falado, Alabassurianda, que ia fazer na vida do casal. E o Senhor está te dando a vitória. Receba, Alabassurianda. Oremai, Chocomanasto e Calamanai. O Senhor me revela uma pessoa que você sente uma sede, uma sede, uma sede. E você toma água, mas não mata a sede. Parece que você comeu sal de tanta sede, mas aquela sede não passa. É algo assim fora do normal. O Senhor diz que está tocando na tua saúde. E o Senhor está tocando também no seu interior. O Senhor está tocando na sua mente também, porque algo tem tentado tomar posse da sua mente, algo assim como fosse para te enlouquecer. O Senhor está repreendendo este mal, está te dando a libertação. Receba do Senhor a Lamanai. O Senhor me revela uma pessoa que você pede para Deus: Senhor, abençoa meus cabelos. Eu preciso que o Senhor abençoe meu cabelo. Eu amo o meu cabelo, eu quero cuidar dele, mas ele não vai nem com bomba. E o Senhor está fortalecendo a raiz do seu cabelo. E o Senhor está dando vida aos seus cabelos. Alabassurianda. O Senhor revela uma pessoa que você sente uma alergia na pele muito grande. E você coça, 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 que tem hora assim que parece que vai arrancar a carne de tanta coceira. O Senhor está repreendendo essa alergia, está te dando a libertação. Receba em nome de Jesus. O Senhor me revela uma pessoa também que você senta para comer e a fome vai embora. Você come uma, duas colheradas, já não tem mais fome, não consegue se alimentar. Parece que te dá um nó na garganta assim e a comida não desce. O Senhor está entrando com libertação. E o Senhor manda dizer para ti assim: confia. O Senhor está visitando aquela pessoa. Você tem se desesperado, porque você pensa no mal que pode acontecer com aquela pessoa. Mas aquela pessoa está nos cuidados de Deus. E Deus vai cumprir toda a palavra. Receba do Senhor em nome de Jesus. O Senhor me revela uma pessoa que você, quando senta, não consegue levantar sem estar escorando nas coisas, que você sente muita dor. E o Senhor está tocando na sua coluna e está te dando uma grande libertação. Amém? Receba do Senhor. Tem uma pessoa que você se sente como uma bola que joga de um lado para o outro, como uma peteca que alguém joga para cá e joga para lá. O Senhor diz que está advogando a sua causa e que Ele vai fazer justiça. Receba do Senhor. E aquilo que o Senhor tem falado, Ele vai cumprir na sua vida. Receba de Deus em nome de Jesus. O Senhor me revela uma pessoa que você sente a sua face do seu rosto assim queimar. Parece que queima, parece que esquenta e queima, queima, queima. O Senhor está te dando um grande livramento. E o Senhor está fazendo uma obra, Alamanai. Está desfazendo um laço terrível de enfermidade, repreendendo um espírito de enfermidade. Alabassurianda. O Senhor me revela uma pessoa que quando você deita, parece que tem algo que vem mexer com você. Você sente que parece que algo toca em você. Você olha e não vê nada. Você sente aquele medo, aquele medo. Parece que tem alguém ali, mas você não consegue ver. O Senhor está repreendendo algo maligno, uma perturbação demoníaca. Receba do Senhor. O Senhor me revela uma pessoa e quando você entra dentro da sua casa, parece que o diabo se levanta e aí te dá aquela tristeza, aquela irritação, te dá aquela agonia. Parece que você não tem paz. E o Senhor está repreendendo
uma obra de macumbaria, algo que foi feito para você não ter paz e nem sossego dentro da tua casa. O Senhor te dá a libertação e te dá a vitória. Receba em nome de Jesus. O Senhor me revela uma pessoa que você precisa que o Senhor age de uma forma especial, porque você tem uns exames para fazer e você sabe que o seu caso é grave e que precisa até de uma cirurgia. O Senhor diz assim para você confiar e acreditar que o Senhor estará contigo e vai cumprir na tua vida, e você vai passar e você vai vencer, porque o Senhor estará contigo e você vai alcançar a vitória em nome de Jesus. Para você ter certeza que o Senhor fala contigo, você chorando, você falou em oração: Senhor, não me abandone nesse momento tão decisivo da minha vida. Receba em nome de Jesus. Alamaná. O Senhor me revela uma mãe, Alabassuricanda Alamanai, que seu filho te pediu algo e você não tinha para dar. E você foi no banheiro e chorou. E você falou com Deus: Senhor, até quando eu vou ter que passar por tanta privacidade? Eu vou ter que passar por tanta necessidade. Quando eu vou poder comprar aquilo que meus filhos precisam? O Senhor diz assim que contemplou e Ele é Deus para te dar a vitória. O Senhor diz assim: quando o Senhor te dá a vitória, não feche a tua mão, mas também abençoe aqueles que o Senhor colocar no seu coração, porque o Senhor vai te alcançar graça e vai encher as tuas mãos até transbordar. Receba do Senhor. O Senhor me revela uma pessoa que no seu trabalho, alguém está fazendo de tudo para te prejudicar, para puxar o seu tapete, para ver você levar as contas, para você ser despedido. Alabassuri Candarai, o Senhor manda dizer assim: espera, confia e acredite em mim, porque eu vou fazer, eu vou agir na minha vontade e no meu tempo. Fique em paz, porque eu tenho algo melhor e maior preparado para ti. Receba, Alabassuri Canta. Oremasturicai. O Senhor me revela pessoas que o Senhor está assinando papéis, que o Senhor está entregando vitórias na mão. Alamaná escritura, que o Senhor está entregando na mão. Porta aberta, que o Senhor está entregando na mão. Alamanai, Assuri, Alabaxeira, Emanai. Contrato assinado. Alamastericai. Receba, você que crê pela fé, em nome de Jesus Cristo. O Senhor me revela uma pessoa que alguém te jurou matar, que alguém jurou dar fim na sua vida, Alabassurianda, e você está vivendo uma vida que só o Senhor sabe. O Senhor manda dizer para ti: é tempo de você voltar para os meus caminhos, voltar para a minha presença e acreditar que eu, Senhor, vou cumprir na sua vida, Alabassuri Candarai, e vou agir contra os teus inimigos, Alamassore Calamanai. Se tão somente tu crê e deixar eu fazer na sua vida, receba Alabassuricai, em nome de Jesus. Tem uma pessoa que você está planejando fazer uma viagem, Alamassuricandarai, mas o medo está mais forte, você está com muito medo. O Senhor diz assim, que Ele não é Deus de confusão. Alamaná, espera o tempo, espera que aconteça, porque no momento certo você não vai temer, você vai ter coragem, porque o Senhor vai te dar essa graça. Receba do Senhor, em nome de Jesus. Amém? Tem alguém nesta oportunidade que quer aceitar Jesus? Levante a sua mão e ore juntamente comigo. Senhor Jesus, eu te aceito como Senhor e Salvador da minha vida. Perdoa os meus pecados, escreve meu nome no livro da vida e me dá força para te servir. Tem alguém que quer reconciliar com Jesus? Levante a sua mão e ore juntamente comigo. Senhor Jesus, eu me reconcilio contigo, perdoa os meus pecados, escreve meu nome no livro da vida e me dá força para te servir. Que Deus alcance graça para você servir a Deus, para você estar nas promessas de Deus, sabendo que Ele cumprirá a seu tempo toda a sua palavra. Amém? Um forte abraço e Deus abençoe. Muito obrigado por ter estado comigo até aqui. E que Deus abençoe a todos. Você que ainda não conhece meu canal no YouTube, visite o meu canal no YouTube, Momentos com Deus, Pastora Nete. Vê ali os vídeos. Você que ainda não é inscrito, se inscreva. Você que já é inscrito, Deus abençoe. Eu tenho orado por você
Que Deus abençoe fortemente a sua vida. Um forte abraço, Deus abençoe e a paz do Senhor Jesus.